Daí, pessoal, mais uma resolução. Dada a função f de x igual a 5, que divide pela raiz quadrada de 3 menos 2x, de contradomínio nos reais, seu domínio pode ser definido por... Então, pede aí para essa função o conjunto domínio. O que é o conjunto domínio de uma função? O conjunto domínio se refere ao conjunto dos valores que eu posso substituir no lugar do x. Quer dizer, é o conjunto dos x que são válidos. Então, todos os valores que eu posso substituir aqui, ó, no lugar do x, tornando essa função ainda real, ou seja, ainda um número real, todos esses valores, então, eles formam o conjunto domínio, o conjunto dos x que são válidos. Eu vou te mostrar aqui através de um contra-argumento, né? Vou fazer uma atribuição para o valor do x. f de x igual, aqui eu tenho 5, divididos por raiz quadrada de 3, menos 2x. E aí eu vou fazer uma atribuição. Vou pensar assim que o x possa valer, por exemplo, 7. X igual a 7. Se o x for 7, observa que eu tenho aqui em cima ainda 5. E embaixo eu tenho a raiz quadrada de 3 menos 2 vezes x, 2 vezes 7, que foi a minha atribuição. Em cima eu ainda tenho o 5 e embaixo eu tenho raiz quadrada, aqui 2 vezes 7, 14, 3 menos 14, menos 11. E observa que eu fico com uma raiz de um número negativo com expoente par. A raiz quadrada de menos 11, isso não existe. Essa raiz não pertence ao conjunto dos reais. Portanto, o valor x igual a 7 é um valor não válido para essa função. Então, esse 7 ele não pertence ao conjunto domínio dessa função. Então, eu preciso definir quais são os valores que são válidos. Eu vou usar aqui uma outra lâmina e vou colocar os casos principais, os casos mais elementares do estudo do domínio. Tá? Então, vou fazer um resumo para ti nessa questão do estudo do domínio de uma função. Estudo do domínio de uma função. Bom, a primeira coisa que eu vou colocar é que, em geral, o domínio de uma função, o normal é que o domínio de uma função seja formado por todos os números reais. Então, em geral, eu posso colocar no lugar do x qualquer número real. Qualquer valor do x é válido. Mas aí eu tenho exceções. Então, estudar o domínio justamente é estudar essas exceções. A primeira exceção é quando eu tenho o x na lei da função no denominador. E aí eu tenho que cuidar por quê? Denominador. Por que eu tenho que cuidar isso? Porque no denominador eu não posso ter um resultado zero, não existe denominador zero. Então eu vou estabelecer que o denominador seja diferente de zero. Vou fazer um exemplo aqui rapidinho. f de x igual a 5 sobre 2x menos 6. Observa no denominador eu tenho a presença do x. Então diz que, nesse caso, o denominador tem que ser diferente de zero. Então vou escrever isso, ó, 2x menos 6 diferente de zero, 2x diferente do 6, estou isolando o x. X diferente do 6 divide por 2, o 2 passa dividindo na falsa passagem. X diferente do 3. Então, nota que o domínio dessa função é formado por todos os reais, mas que sejam diferentes do 3. Então, eu escrevo domínio da função, continuam nos reais, menos o 3, porque 3 é aquele valor que vai zerar o denominador. Então, aqui tem o primeiro caso do estudo do domínio.
Quando o x está no denominador, eu pego esse denominador e faço diferente de zero. Outro caso de exceção é quando eu tenho o x na raiz de índice par. Na raiz com índice par. E aí o que eu vou dizer? Eu vou dizer que o interior dessa raiz, eu vou dizer que o radicando tem que ser positivo, ou seja, tem que ser maior ou até igual a zero. Então, o radicando vai ser maior ou igual a zero, porque raiz de zero também existe. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. F de x igual a raiz quadrada de 3x menos 12. Então, nota que o x está dentro de uma raiz de índice par. Então, o radicando tem que ser maior ou igual a zero. O radicando é o interior da raiz, 3x menos 12, tem que ser maior ou igual a zero. Então, eu vou dizer que 3x tem que ser maior ou igual a 12, né? Estou isolando o x. X tem que ser maior ou igual a 12 divididos por 3. X tem que ser maior ou igual a 4. Eu isolei o x. Então, eu vou falar que o domínio dessa função é formado pelo conjunto dos x que são pertencentes aos reais, ok, desde que, ou tais que, esse x seja maior ou igual a 4. E o terceiro e último caso dessas situações mais elementares para estudo do domínio é quando acontece o primeiro e o segundo caso juntos. É quando eu tenho o x na raiz com índice par, como o segundo caso, e esta raiz está no denominador. Então, o x está na raiz com índice par e, ao mesmo tempo, essa raiz no denominador, como se fosse o meu terceiro caso. Bom, e aí o que eu vou dizer? Eu vou dizer que o radicando, o interior da raiz, o radicando, ele tem que ser apenas maior que zero. Não pode ser igual a zero agora, nesse caso. Por quê? Porque ele está no denominador e o denominador não pode ser zero. Então, o radicando tem que ser somente um valor positivo, porque não existe raiz de negativo, e não pode ser zero porque ele está no denominador. Então, a regra, a lei é radicando maior que zero. Exemplo, f de x igual a 18x sobre raiz quadrada de 5x menos 10. Olha só, eu tenho aqui esse x que está dentro da raiz de índice par e essa raiz está no denominador. Então, aí é o meu terceiro caso. E o que eu estabeleço nessa situação? Eu digo que o radicando, que é 5x menos 10, ele tem que ser apenas maior que zero. E aí isolo o x. 5x maior que esse menos 10 faz a falsa passagem, fica 10. X maior que 10, 5 dividindo, x maior que 2. Então, o domínio desta função será dado pelos x pertencentes aos reais, quer dizer, qualquer número real, tais que, né, ou desde que esse x seja maior que 2. Porque se ele não for maior que 2, vai incorrer aí, né, ou zerando o denominador ou dando uma raiz negativa. Então, eu fiz um resumo com um exemplo de cada situação de estudo do domínio, desses casos mais básicos. E aí eu vou voltar para a questão e vou identificar. Na lei da função f de x igual a 5 sobre raiz quadrada de 3 menos 2x, eu tenho o x se encaixando em alguma situação de exceção de domínio? Sim, eu tenho. Ó, o x está aqui
ele está dentro da raiz de índice par e está no denominador. E a gente viu que quando acontece isso, eu tenho que dizer que o radicando vai ser apenas maior que zero. E aí eu digo 3 menos 2x, que é o radicando, é o interior da raiz, é maior que zero. Isolando o x, eu vou deixar o 3 aqui. Esse menos 2x eu acho melhor jogar ele para cá, ó, na falsa passagem, ficando mais. Então 3 maior que 2x. Esse 2 vem dividindo aqui na falsa passagem de novo. Aí eu tenho 3 meios maior que x. Se 3 meios é maior que x, isso é a mesma coisa que falar que x é menor que 3 meios. É só trocar os dois de lugar e virar o sinal, né? 3 meios é maior que x. Então, x é menor que 3 meios. Como o exercício aí ele tem a preferência pelo resultado decimal, eu vou dividir aqui, ó, x menor que 3 divide por 2 é 1,5. Eu chego à conclusão que o x tem que ser menor que 1,5. Portanto, o domínio dessa função vai ser dado pelos x pertencentes ao conjunto dos números reais, tais que esses x sejam menores e não iguais, apenas menores que 1,5. E aí isso eu consigo observar na alternativa C. Ok? Então era isso. Espero aí que essa resolução te ajude nos teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.